Oi, Ramos. Opa, tudo bom, Matheus? Bom demais. Joia. Vamos esperar um pouquinho para a gente começar, então, essa última aula do dia. Tá cansado? Não. Nem tanto. Ah, bom. Esperar o pessoal chegar, então. Eu estou com fome. É, isso aí eu tô também. Então, vou compartilhar o material com vocês para nós darmos sequência. Nós estávamos na aula anterior estudando a classificação do sujeito, uma vez que estamos fazendo a introdução à sintaxe. E o sujeito, assim como o predicado, compõe os chamados elementos essenciais da oração, elementos primordiais de uma oração, né? Nós vimos mais cedo um texto do campo das ciências naturais sobre taxonomia, né? Agora, veremos um texto já do campo da história, mas que eu não creio que seja estudado. Vocês sabem como se deu a, a criação de Belo Horizonte e quando isso aconteceu? E por que isso aconteceu? Vocês conhecem a história da cidade de vocês? Eu não conheço. Não conhece? Pois é, então hoje vamos aproveitar o estudo dos sujeitos para conhecermos um pouco da história da cidade, da nossa cidade, né? Então, temos aqui um texto com algumas passagens em negrito que são para nós classificarmos, né, de acordo com a classificação dos tipos de sujeito. Mas antes, vamos ler o texto como um todo. A escolha de Belo Horizonte como capital mineira foi marcada por... só um minutinho. Isso. A escolha de Belo Horizonte como capital mineira foi marcada por lances de manipulação do uso do regimento do Congresso Mineiro e pela especulação imobiliária das cidades candidatas ao posto. Qualquer semelhança com a atualidade brasileira não é mera coincidência. Tudo começou com a proclamação da República em 1889 e 2 anos depois, com a realização do primeiro Congresso Constituinte, que, entre outras coisas, questionava se era apropriado mudar a capital do novo Estado. Em 1893, a decisão de mudar a capital já estava tomada, só faltava escolher onde ela seria construída. Então, o que se quer dizer aqui? Quando o Brasil se torna uma república em 1899, uma série de mudanças são feitas no país com o intuito de transformar o Brasil em um país moderno,
né? A modernidade, que hoje a gente vê como sendo uma preocupação, não é de agora. Sempre houve preocupação com a ideia de modernidade. E quando há uma mudança de regime político, ocorre também uma preocupação com uma mudança nas estruturas da sociedade. Então, a capital mineira, até esse período, era Ouro Preto, essa cidade vizinha aqui de Belo Horizonte. Isso significa que não havia Belo Horizonte, né? Aqui, na verdade, era um imenso, como eu vou dizer, era um campo, né? Era um campo tal. Então, quando ocorre a independência do Brasil, aliás, a independência não, a proclamação da República, e o Brasil se vê finalmente livre de Portugal, há necessidade de transformar o país em uma metrópole, digamos assim, imitando as metrópoles europeias. Isso vai acontecer principalmente nas grandes capitais. Vocês vejam que no Rio de Janeiro surgem as favelas. Por quê? Porque as pessoas pobres, as casas feias são derrubadas e as pessoas que moravam nessas casas são obrigadas a irem para os morros, de modo que na planície, né, da cidade, no centro, só fiquem as casas bonitas e, entre aspas, as pessoas bonitas. Daí o início das favelas. Em São Paulo vai acontecer também a urbanização, aliás, São Paulo já era urbanizada, mas vai se intensificar, e vai então ser criada uma capital para Minas Gerais. Ouro Preto era uma cidade pequena e cheia de morros, né? Uma vez que se vislumbrava a modernidade, era necessário que uma cidade moderna fosse construída. E não teria interesse em fazer essa cidade em Ouro Preto, que já era uma cidade histórica, digamos assim. Então, houve uma eleição para a nova capital de Minas, né? Então, eram 5 as regiões candidatas: Barbacena, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Várzea do Marçal e Paranaúna, e Paraúna, próxima a Curvelo. Belo Horizonte, então, não existia, mas existia esse campo, digamos assim, que supostamente seria uma cidade. Bem, além da ideia de modernidade, havia a seguinte expectativa: se nós construirmos uma cidade como sendo a capital, olha o lucro que isso vai dar, as pessoas vão querer morar lá. Então, a venda de imóveis, de terrenos, vai ser enorme. Isso não aconteceria se a capital continuasse sendo Ouro Preto, né? Porque é um lugar pequeno e com uma população já delimitada. Bem, o que vai acontecer, então, nessa eleição? Um clima de tensão e intriga política contaminava o Estado, enquanto no Brasil fervia uma crise política sem precedentes. A votação em 3 turnos seria em Ouro Preto, porque Ouro Preto, né, queria se manter como capital. Mas o clima na cidade era de revolta com a mudança e a campanha para a manutenção da capital no local era intensa. O temor de um tumulto ou de um atentado, os ouropretanos ameaçaram explodir o plenário de votação com dinamite, amedrontaram os constituintes e fez com que o presidente do Congresso Mineiro, Bias Fortes, usasse o regimento e, em sessão extraordinária, transferisse a eleição para Barbacena. E essa eleição ocorreu em Barbacena, foi fraudada, né? E estava definido o local onde seria erguida a nova capital. Verdade ou mentira, a partir daí começa o processo de construção da estrada de ferro que iria trazer materiais de construção para Belo Horizonte e, em seguida, a construção da capital propriamente dita. Então, o que havia aqui, como eu disse, era um imenso pasto,
a cidade teve que ser construída num prazo de 4 anos, né? Justamente para entrar no século XX com a cidade já construída. Mas a cidade foi inaugurada aos 3 anos, 11 meses e 25 dias do início da construção. A inauguração, marcada para 17 de dezembro de 1897, fora antecipada para 12 de dezembro, né? Então, em 12 de dezembro de 1897, tivemos a inauguração da cidade de Belo Horizonte. Evidentemente que foi uma cidade construída às pressas, não era ainda uma cidade... os postes de luz estavam ainda todos por colocar, né? E a cidade começa a ser construída a partir ali da Praça da Liberdade, que vocês conhecem aqui próximo de casa. Bem, uma vez feito esse parêntese historiográfico, vamos então à análise das passagens que estão em negrito, nas quais vamos analisar os tipos de sujeito presentes e a classificação desse tipo de sujeito, além do núcleo do sujeito. Então, creio que nós podemos fazer isso em pouco tempo, né? Em 5 minutinhos.
Bem, eu acho que podemos corrigir, então, aqui, né? Essas primeiras sentenças. Vejamos aqui o primeiro caso. A escolha de Belo Horizonte como capital mineira foi marcada por lances de manipulação do uso do regimento do Congresso Mineiro e pela especulação imobiliária nas cidades candidatas ao posto. O que nós precisamos fazer quando estamos diante de uma sentença longa como essa? Primeiramente, localizar o verbo. Então, o verbo que aparece aqui é o verbo foi, ou seja, o verbo ser, né, no pretérito perfeito do indicativo. Se foi é o verbo, tudo que está antes é sujeito. A escolha de Belo Horizonte como capital mineira. É um sujeito simples, composto, indeterminado, oculto? Qual é a classificação desse sujeito? A escolha de Belo Horizonte como capital mineira. Que tipo de sujeito é esse? Professor, eu tô na dúvida. Quem que falou que está na dúvida? O Gabriel, é porque tem capital mineira e Belo Horizonte, mas eu acho que é só Belo Horizonte, né? É Belo Horizonte, Gabriel. Muito bem, é Belo Horizonte, né? É a palavra principal. Então, sem Belo Horizonte, não teria sentido essa oração. Então, é Belo Horizonte, significa, então, que Belo Horizonte é um sujeito simples, né? A escolha de Belo Horizonte como capital mineira é um sujeito simples e Belo Horizonte, né, é o núcleo do sujeito. Agora, pessoal, o que é especulação imobiliária, na verdade? Alguém sabe o que é especulação imobiliária? Eu sei. É meio que o valor do imóvel, só que é calculado de acordo com o que as pessoas acham que ele vai valer ou que ele vale, não necessariamente o que ele vale de verdade. Quem falou isso? Vitor, Muito bem, Vitor, é isso Vitor mesmo. Ângelo. Vitor Ângelo, muito bem, é isso mesmo. Então, como não havia, como a capital mineira ainda seria escolhida, o que as pessoas começaram a fazer? Comprar lotes, né, nas candidatas à capital mineira, principalmente no terreno que seria Belo Horizonte. Por quê? Se a cidade fosse escolhida como capital, muita gente iria comprar esses lotes. Então, você comprava o lote por R$ 10.000 para vender depois por R$ 200.000. Né? Então, isso é especulação imobiliária. Você imagina, né, o quanto aquilo vai valer com digamos, a valorização do espaço, né? Até hoje as pessoas fazem isso. Você pode comprar um terreno em um lugar que no momento não é muito visado, mas você imagina que ali vai ser construído um shopping daqui 2 anos. Isso significa que ali se tornará um local visado. Ou então, uma fábrica da Fiat será feita ali. Também há essa perspectiva. Então, é curioso observar que, geralmente, as cidades começam como? As pessoas vão vivendo ali, né? E a partir do momento em que aquele lugar se torna povoado, se chama vilarejo, município e tal, e aí adquire o status de cidade. No caso de Belo Horizonte foi diferente. Havia o espaço, mas não havia densidade demográfica. As pessoas vieram justamente para ocupar essa cidade que foi construída exatamente para as pessoas. E quando ocorre a construção... a construção de cidades pode se dar de duas formas diversas, né? Pode se dar de forma centrípeta ou centrífuga, né? Do meio para do meio para os lados, né? Ou então
dos lados para o interior. Isso faz, evidentemente, com que uma cidade seja muito densa, porque se ela é construída das laterais, das bordas para o meio, significa que ela vai ter menos chance de se estender depois. Já se ela é construída do meio para as laterais, ela pode se esticar, né, e crescer mais. Interessante. Eram 5 as regiões candidatas. Qual é o sujeito aqui? Eram 5 as regiões candidatas. O que eu preciso fazer? Regiões candidatas. Isso, as regiões candidatas. Eu preciso, se eu tiver dúvida, colocar a oração na ordem tradicional, sujeito, verbo, complemento. Então, regiões candidatas é o sujeito, o núcleo, regiões, né? Porque candidatas aqui é um qualificativo de regiões. Então, não pode ser sujeito, núcleo do sujeito, né? Um clima de tensão e intriga política contaminava o Estado. Veja, contaminava é o sujeito. Desculpa, o verbo. Um clima de tensão e intriga política é o sujeito. Mas qual é a palavra mais importante aqui? Clima, né? Se eu disser, por exemplo, o clima frio e chuvoso começou em Belo Horizonte, a palavra mais importante é clima. Frio e chuvoso são qualidades de clima, né? Então, no caso aqui, clima é o núcleo de um sujeito que também é simples. A votação em 3 turnos seria em Ouro Preto. Então, o verbo seria, né, no futuro do pretérito, e votação é o núcleo do sujeito simples. Agora vamos a essas 2 últimas sentenças para analisarmos. Vou dar um tempinho de 2 minutos. Creio que podemos, então, já corrigir. Vejamos essa sentença em negrito. Estava definido o local onde seria erguida a nova capital. Qual será o sujeito dessa oração? Estava definido o local onde seria erguida a nova capital. A nova capital? Veja, a nova capital é o objeto direto, né? Qual é o sujeito? O local, aí você precisa colocar na ordem tradicional. O local onde seria erguida a nova capital estava definido, né? Ou então, o local estava definido onde seria erguida a nova capital. Então, o sujeito é o local. Ele não pratica a ação, mas como nós vimos ontem, o sujeito não é necessariamente aquele que pratica a ação, é aquele sobre o qual se faz uma afirmação.
Então, o núcleo do sujeito é local, né? O prazo de entrega era de 4 anos. Professor, Oi, mas nessa daí não tem, tipo, dois verbos. E aí tem, acontece o quê? tem 2 verbos, sim, porque aliás, tem 3 verbos, né? Tem o definido, seria erguida, né? Seria erguida, então, funciona como uma locução, né? E estava, aliás, estava definido, né? Estava definido indica que nós temos um verbo principal e um verbo auxiliar. E no caso aqui, seria erguida, nós temos uma locução verbal. Como que eu faço neste caso aqui, como nós temos? Nós separaríamos, né, em 2 partes. Estava definido o local, né? Estava definido o local, onde seria erguida a nova capital. Estava definido o local. O sujeito é local, o local estava definido. Aí, neste caso aqui, como nós temos uma oração secundária, onde seria erguida a nova capital, né? Aí, neste caso, muito bem lembrado. Quem que lembrou isso? Gabriel. Gabriel, muito bem, Gabriel. Olha só, na verdade, são 2 sujeitos, então, bem lembrado. Estava definido o local, termina uma oração, onde seria erguida a nova capital. Então, a nova capital, aí sim, é sujeito da outra oração. A nova capital seria erguida. Muito bem. E o núcleo deste caso do sujeito aqui é capital. Muito bem. O prazo de entrega era de 4 anos, né? Então, o sujeito, o prazo de entrega, o núcleo, prazo. Certo. Bem, vou encerrar aqui a compartilhamento, que eu vou compartilhar agora outro texto. É muito importante que nós, no 3º ano, enfatizemos muito a leitura, e não só a leitura, mas também uma leitura que nos acrescente repertório sociocultural, visando, evidentemente, ao Enem. Por conta disso, e devido aos interesses temáticos que os alunos apresentaram, né, eu vou tentar trazer textos de áreas diferentes. É claro que nas aulas de literatura eu trago textos literários. Na aula de português, eu não pretendo trazer textos literários. Por quê? Porque não só no Enem, mas ao longo da vida, a gente não lê só texto literário, né? Antigamente, nos ensinos de português, todas as frases, todos os exemplos eram tirados da literatura. Isso tornava o ensino do português muito cansativo, não é? Então, nas aulas de português, eu evito trazer textos de literatura, porque nós temos aula de literatura também. A propósito, nós precisamos usar este ano o livro didático. Então, espero que vocês tenham adquirido já. Alguns alunos já disseram que não tem ainda o livro, é importante que seja adquirido, ok? Então, vou compartilhar com vocês agora uma outra tela, na qual eu tenho um texto de um caso muito curioso. Me agarrei aqui, onde estão os alunos. Bem, quem aí gosta de futebol? Eu. Então, você sabe como o futebol começou no Brasil? No Brasil, não. Não? Pois é, o futebol começou no Brasil de forma muito curiosa, porque ele foi trazido da Inglaterra, né, foi criado na Inglaterra, e foi trazido por alguns jovens de elite, e que quiseram fazer desse esporte um esporte de elite, praticado somente nos clubes, né? Na época se chamavam clubes, que eram clubes frequentados pelas elites. O que aconteceu, no entanto, é que os meninos de periferia, né, das favelas que já começavam a surgir,
viam esse jogo e acharam interessante. E o futebol era praticado nos clubes por esses rapazes de elite de forma... É como se joga tênis hoje em dia, cheios de roupas e aparatos, né? Era algo muito mais de ostentação. E eles queriam que o futebol fosse amador, ou seja, o que é um esporte amador? Um esporte praticado por amor, sem objetivo profissional. No entanto, meninos da periferia começaram a ver esse jogo e ficaram interessados. Ora, o futebol é um esporte que exige poucos recursos para ser praticado, né? Basta um campinho, né? Ou até uma rua, pedras para você fazer os gols, né? E uma bola, seja ela de borracha, seja ela de papel ou até de meia, né? Bem, então eles começaram a imitar esse jogo. E como se deu essa imitação? Enquanto nos clubes os rapazes jogavam de forma muito delicada, digamos assim, porque era algo muito mais ligado à classe, né, a uma ideia de elegância, os meninos que estavam acostumados a correr descalços na rua e tal, no meio de espinhos e pedras, jogavam esse esporte do seu próprio jeito. Agora imagina, você jogar futebol numa quadra society é uma coisa. Agora você jogar futebol no morro, em que a bola cai toda hora e você precisa manter o controle para que ela não caia, ou você tem que driblar não somente o seu adversário, mas também um pé de alguma planta, um cascalho, uma pedra, existe muito mais habilidade. Então, eles desenvolveram uma habilidade muito grande nesse jogo. Bem, eu vou tentar resumir. O que acontece, então, eles começaram a jogar com muita facilidade, e nessa época já começava a aparecer, nós estamos falando de industrialização e de modernização, as empresas, as indústrias. Então, esses jovens que jogavam futebol eram filhos de operários das fábricas, né? Ou até mesmo trabalhadores das fábricas. As fábricas, vendo que esses meninos jogavam futebol, jogavam bem, começaram a chamá-los para representar a fábrica. Então, a fábrica de sabonete queria jogar contra a fábrica de sabão em pó, para dar visibilidade. Esses meninos, então, jogavam representando essas fábricas, usavam camisa com o nome dessas fábricas, e então começaram os campeonatos, né? Eles começaram, então, a receber alguma coisa por esses campeonatos, e daí o futebol se tornou imediatamente um esporte altamente praticado. Todavia, no início, antes dessa popularização, o futebol era um esporte proibido para pessoas negras, né? Porque era um esporte de elite. E houve um caso de um jogador que era mestiço, mas queria jogar futebol. O que ele fez, então? Ele pintou o rosto de branco com o uso de maquiagem, né? De pó de arroz, pó compacto. E esse jogador, durante o jogo, claro, no meio do suor e todo, a sua maquiagem se derreteu e a sua cor foi revelada. Então, aqui temos um caso sobre esse jogador, né? Então, temos esse texto aqui. Eu acho que não dá tempo de ler, né? Porque eu iria, depois da leitura desse texto, fazer algumas perguntas, né? Mas eu acho que dá para a gente começar hoje ainda. Nós temos 4 minutos, né? Por que o negro teve que usar pó de arroz para jogar futebol, né? Eu vou ler com vocês o início. Em algum momento, o futebol no Brasil foi um esporte exclusivo para brancos? Por incrível que pareça, o futebol chegou ao país como uma diversão da elite, difundida pelos jovens Charles Miller e Oscar Cox, que o conheceram durante suas temporadas de estudo na Europa, na última década do século XIX. Nesse período, o Rio de Janeiro e Niterói
o futebol era ainda exclusividade dos ingleses, que o praticavam nos clubes Paysandu e Rio Cricket, fundados por eles. Ao retornar ao Brasil em 1897, o carioca Oscar Cox começa a promover partidas entre estudantes para formar jogadores em número suficiente para difundir o esporte na cidade. Mas só em 1901 conseguiu montar um time com amigos como Victor Etchegaray e Walter Skubak. Então veja que os nomes dos jogadores eram completamente diferentes dos nomes de hoje, né? Porque eram todos descendentes de europeus. Para uma partida contra a equipe do Rio Cricket, evento considerado o início do futebol no Rio. Foram 3 jogos que atraíram um público menor do que o total de jogadores em campo e terminou em empate. Veja que ironia, o primeiro jogo de futebol teve menos público do que jogadores. No ano seguinte, o time de Cox realizou 3 jogos contra um selecionado paulista, na sede do São Paulo Athletic Club. Foram os primeiros jogos interestaduais disputados no país e que também terminaram empatados, né? Não duvido nada que tenha terminado em 0-0. Eu já vi, gente, pasmem, um jogo de basquete terminar empatado em 0-0. Abriram caminho para a formação de novos clubes futebolísticos, como o Botafogo Football Club, em 1904. No entanto, para ingressar num deles, mais do que talento com a bola, era preciso ter condições financeiras para arcar com as altas mensalidades cobradas de seus associados, o que restringia sua prática aos integrantes dos setores mais abastados da sociedade. Bem, na próxima aula, eu vou passar o restante do texto para vocês, e aí nós faremos um exercício de interpretação, ok? O tempo agora é insuficiente, mas deu hoje para nós vermos, a título de repertório sociocultural, 2 aspectos curiosos, né? A fundação de uma cidade, da cidade na qual vivemos, uma cidade que foi planejada para ser capital e que disputou uma competição com outras cidades, né? E foi escolhida justamente por conta da especulação imobiliária, por conta do lucro que se teria com a venda de lotes aqui. E outro caso também curioso, datado do mesmo período, com digamos, a trazida do futebol para o Brasil e como esse esporte inicialmente era restrito a elites e somente depois foi popularizado justamente pelos filhos de empregados, trabalhadores das fábricas. Parece algo aleatório, mas não é. Esse contexto no qual o futebol se populariza e também Belo Horizonte é criada e inventada, está muito ligado ao que nós vamos estudar no 3º ano, com referência à modernidade, né? Ao modernismo, que será o foco nosso no 3º ano. Bem, sim, Mariana, eu fiz chamada no início da aula, sim. Eu vou conferir se eu dei presença para você. Pessoal, o tempo está se esgotando. Eu desejo a vocês, então, uma ótima tarde e a gente se reencontra na próxima sexta-feira, ok? Tchau.